Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a disputa jurídica em torno da reeleição no Congresso, o julgamento do plano de vacinação do governo, as pautas do STF. Eu converso com Flávio de Leão Bastos, advogado especialista em Direito Político e Econômico e professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa noite. Tudo bem, Denise, como vai? Bom, vamos falar do destaque do noticiário de hoje, pelo menos na área da Justiça, foi a decisão do STF, né? Os votos começaram a pingar, as decisões aí dos ministros, foi uma decisão apertada, não é? E havia quase um consenso, até mesmo entre os políticos, de que era inconstitucional a possibilidade de uma reeleição. O senhor vê alguma brecha para esses ministros terem pensado nessa possibilidade de reeleição? Olha, Denise, a gente sabe que a Constituição, ela comporta sempre alguns pontos com diferentes pontos de vista, interpretações. Mas especificamente, no caso do artigo 57, parágrafo 4º, que é o que envolve a possibilidade ou não de reeleição, os termos me parecem muito taxativos, peremptórios. Ou seja, é vedado para a eleição subsequente, imediata. Então, são aquele grupo de palavras, para que o telespectador entenda bem, elas não têm uma certa versatilidade, flexibilidade. É vedado, é proibido. E, portanto, podemos aqui até pensar num debate aceitável em relação à posição intermediária do ministro Cássio, por exemplo. Mas ainda assim, me parece que a decisão final andou bem, caminhou bem diante desse aspecto. Foi proibido mesmo, agora eles vão ter que se recompor, né, e disputar, os mesmos partidos podem estar lá, podem seguir até a tradição, que é o partido que tem a maior bancada, pelo menos no Senado, o MDB, então se volta à situação normal. Agora chamou a atenção que vários ministros, e os primeiros, eles votaram a favor da reeleição. Pois é, eu como estudioso da Constituição, eu sempre digo que algumas flexibilizações são perigosas. Hoje estamos falando de uma reeleição para a mesa da Câmara ou do Senado, que é um órgão muito importante, a população tem que entender isso. Quem pautam as ações que serão votadas são as duas mesas. Elas podem propor ações diretas de inconstitucionalidade. Então são efetivamente duas estruturas muito importantes. Agora, outros pontos da Constituição que também não comportavam no passado recente outras flexibilizações, houve a tal discordância de entendimento. Eu cito como exemplo a questão da prisão em segunda instância. Trânsito e julgado é trânsito e julgado. Nós podemos pensar, por exemplo, que um requisito para um cargo público para ministro do Supremo deve ter a Constituição cobra uma reputação ilibada. Você pode discutir o que é reputação ilibada, mas sobre trânsito e julgado, vedação para reeleição para o mandato subsequente? Não, aí não. Mas é muito perigoso. A nossa Constituição ela é formal. Ela exige um rito próprio para que ela possa ser alterada. É aqui que entra, inclusive, talvez você queira discutir sobre isso, o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi no entendimento de que, por um ato abaixo da Constituição, poderia a Câmara e o Senado adaptar o seu regimento para permitir a reeleição. Parece-me que não. A Constituição, para ser alterada, exige uma emenda constitucional. Agora, toda essa situação ela traz uma certa insegurança jurídica. Mesmo que não se tenha permitido, a gente vê que se coloca em discussão temas que parece que deveriam estar pacificados. Concordo. E a gente já viu divergências, por exemplo, entre o relator e todo o Supremo. Né? A discussão é colocada, nós tivemos uma polêmica recente, por exemplo, que aí não seria em relação à Constituição, mas o pacote anticrime, aquela questão do André do Rep, que um único ministro tomou a decisão de libertar, ele fugiu. E aí depois não adiantou o plenário decidir que ele poderia ser preso. Então a gente tem várias situações em que há uma falta de entendimento mesmo entre os ministros. E muitas questões que o Congresso sabe que ele não vai ter tempo de discutir, ele joga a responsabilidade para o Supremo. Então, sempre se vai discutir lá no Supremo. E aí algumas decisões acabam sendo impopulares. Né? Perfeito. O não fazer neste cenário político e constitucional gera consequências para o país. O Congresso, ele tem a seu cargo
a responsabilidade por apresentar normas, por editar normas, aprovar essas leis, e quando não o faz, gera uma consequência. O não fazer aqui é muito perigoso. E acaba sendo levada, tais questões acabam sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo precisa, cada vez mais, prezar pela institucionalidade. Ainda que haja discordâncias, porque estamos falando de um órgão colegiado, são 11 ministros, a instituição Supremo Tribunal Federal precisa apresentar cada vez mais ao país posições seguras e albergadas pela Constituição, protegidas pela Constituição. Não é? Agora nós tivemos outra polêmica recente quanto às investigações envolvendo aqueles que seriam autores de fake news, blogueiros, Sim. que chegaram a ser presos. Alexandre de Moraes tomou iniciativa em relação ao projeto, mas já tinha o inquérito instaurado e foi uma decisão do Supremo. Tem um Perfeito. Projeto em discussão no Congresso, mas caberia ao Supremo, e eles argumentam inclusive uma autodefesa, porque eles estariam sendo ameaçados. Claro. O Supremo tem total competência para tratar desse caso, viu, Denise? Sabe por quê? Porque o Supremo tem por função predominante a guarda da Constituição e, a grosso modo, da lei. E quando nós encontramos um veículo como a internet sendo usado para a divulgação de fake news, o que se coloca em risco é a própria democracia. E a democracia consta da nossa Constituição. Nós temos uma cláusula democrática que não pode ser violada. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão sobre opiniões políticas, eu posso criticar um político de uma forma saudável, é uma coisa, mas a liberdade de expressão utilizada para atacar a democracia e as suas instituições, sim, deve ser criminalizado e investigado. Então aí me parece que, apesar do Congresso não ter ainda aprovado uma norma relacionada a fake news, na medida em que essas ações violam as instituições, violam a própria Constituição por ataque à democracia, cabe ao Supremo atuar. E algumas manifestações eram exatamente contra o Supremo e contra o Congresso. Exatamente. Tinha-se ali uma clara movimentação antidemocrática contra o Poder Legislativo e contra o Poder Judiciário. E isso não pode ser admitido. Eu quero citar aqui uma experiência estrangeira recente. A Alemanha acaba de jogar na ilegalidade partidos políticos e movimentos políticos contrários à democracia alemã. Então, é o que nós chamamos do paradoxo da democracia. Ela tem que ser tolerante, exceto com quem é intolerante com a via democrática. Com quem não aceita a própria democracia. Perfeito, porque a democracia é isso, é a convivência de visões distintas, discordantes. Para isso existe o Congresso, para que os vários grupos representativos da sociedade brasileira, que é uma sociedade assimétrica, possam dialogar e estabelecer um ponto em comum para uma convivência saudável. E agora a gente tem um novo embate, que aí já seria direto, não em relação ao poder, mas à figura do presidente Bolsonaro, que Alexandre de Moraes determinou que o plenário é que deve decidir se ele pode ou não depor, naquele caso de uma suposta tentativa de intervenção na Polícia Federal, e o presidente optou por não depor. Alexandre de Moraes disse que ele não pode tomar essa decisão sozinho, que se ele quiser ir depor e ficar quieto, em silêncio, ele pode, mas ele não pode decidir, eu não vou depor. Eu abro mão disso. Exato. Então, juridicamente, mas a gente tem um embate aí entre os poderes. Sim, na realidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa claro que nenhum dos poderes pode atuar ilimitadamente e deve observar, desde que dentro da lei, a ordem do outro poder. Nós temos um sistema de freios e contrapesos. Na medida em que há uma investigação em curso em relação à questão das fake news, já acabamos de falar da gravidade desses atos, o Poder Judiciário pode sim convocar o chefe de outro poder, o chefe do Executivo no caso, para depor. Agora, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele realmente pode se sentar e ficar em silêncio. Mas ele tem que atender à ordem do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos falando de um juiz de primeiro grau
que não tem a competência. O Supremo é competente exatamente para esse tipo de situação. É que muita gente tem questionado exatamente pelo excesso de casos desse tipo, em que o Supremo tem que assumir uma posição quase política em relação a determinados assuntos, e ele fez isso em relação à pandemia, ao determinar que os governadores e prefeitos poderiam ter autonomia para tomar as medidas restritivas contra a decisão do governo federal. Sim. É muito importante deixarmos claro que nenhuma corte constitucional em qualquer país democrático é apenas jurídica, ela não é partidária. Mas toda corte que protege a Constituição e tem esse seu dever fundamental, ela sim atua num plano político na medida em que uma Constituição é uma carta política. A Constituição é a visão que se estabeleceu para uma sociedade que se quer construir. No nosso caso, no artigo 3º, são objetivos da República, reduzir as desigualdades regionais e sociais, por exemplo. Então, neste sentido, eliminar a discriminação. Então, neste sentido, o Supremo tem sim uma função política, não político-partidária, repito, mas jurídica e política. Não há que ser ingênuo nesse caso. Nós temos que atentar para esta competência da Suprema Corte. Agora, quando se forma a maioria, na verdade, pode haver um consenso do ponto de vista jurídico, porque é bom lembrar que os ministros foram indicados por governos diferentes. Que tinham linhas diferentes e que em muitos momentos foram adversários. E temos decisões em que os indicados decidiram claramente contra quem os indicou. O que mostra, há muitas críticas, evidentemente, mas eu vejo neste exemplo um ponto saudável desse sistema. Então, não se está atuando politicamente, ocupando o lugar do poder legislativo ou mesmo do poder executivo quando se decide sobre questão de saúde, mandando entregar um remédio para uma criança, por exemplo. Está se defendendo a Constituição. O pano de fundo é sempre esse. Quando o chefe de um poder atua antidemocraticamente, ele ofende a Constituição? Essa é a pergunta. Sim, ele ofende. Cabe pelo menos uma investigação. Se estamos falando de um presidente da República, é evidente que a Suprema Corte tem a competência para tanto. E nós já temos o Congresso tomando medidas aí para determinar que o governo federal tem a obrigação de distribuir as vacinas e viabilizar estratégias para a população ter acesso. Se não for cumprida, o Supremo caberá isso, provavelmente vai decidir pela distribuição obrigatória, Sem mesmo dúvida. como fez com relação às restrições, né? Olha, Denise, esse é um dos pontos mais interessantes nas últimas decisões. Por questões partidárias, muitos dizem: o Supremo jogou a responsabilidade para os governadores, então o presidente não tem responsabilidade. Este é um profundo erro. O artigo 23 da nossa Constituição, salvo engano meu, lá no inciso 2, determina que é competência comum, administrativa, de gestão, cuidar da saúde. E aí diz: União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios. Todos têm a mesma responsabilidade. O ideal é que o fizessem de forma articulada e colaborativa, porque nós temos um sistema federativo que é chamado de por colaboração. Isso é muito importante. Então, seria quase que uma omissão do governo federal que levou o Supremo a transferir a Eu não tenho responsabilidade dúvida disso. para os governadores. Eu não tenho dúvida disso. Existe um remédio jurídico que nós chamamos para a Constituição, para o Supremo Tribunal Federal, perdão, que se chama ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vou dar um exemplo histórico. Rapidinho, por favor. Quando o Congresso Nacional não aprova leis determinando e viabilizando o exercício de um direito social. Então não podemos exercer esse direito, o Supremo atua. Perfeito, eu conversei aqui com Flávio de Leão Bastos Pereira, que é advogado especialista em Direito Político e Econômico e professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Laerte.